Mas eu quero que vocês abram suas Bíblias em Atos capítulo 13, no versículo 1 ao versículo 13, onde nós vamos ler sobre a história que preciso falar hoje, em nome de Jesus. Na versão ARA, Almeida Revista e atualizada, ARA é isso. Diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Queridos, então, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, eu quero falar com vocês aqui sobre a questão de missões. Queridos, então, estamos falando da igreja de Antioquia. O que é a igreja de Antioquia? É a primeira igreja gentia. Amém? É a primeira igreja gentia. Ou seja, uma igreja que recebeu a responsabilidade de levar o evangelho ao resto do mundo. Porque no que dependesse da igreja de Jerusalém, ia ficar só por ali mesmo. Já tinha crescido um tanto, e até sacerdotes estavam se convertendo. Os três principais grupos da igreja lá, nós sabemos: fariseus, saduceus, os herodianos, ou os helenitas, ou os judeus de fala grega. Eles sabem, irmãos, eles estavam se convertendo. E por isso os religiosos locais ficaram tão irados. Foi esse o motivo pelo qual eles mataram Jesus e agora queriam matar a igreja. Matar a igreja foi mais difícil, né? Eles mataram Jesus, tá ok, estava no plano do Senhor, mas quando disse que tem que matar a igreja, é difícil, porque a ordem do Senhor foi outra. Ele disse: olha, eu sou a maior autoridade no céu e na terra, e estou mandando vocês irem fazer discípulo, e tem mais, as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja, tem mais, eu vou estar com vocês todos os dias. Eu acho difícil fechar a igreja. Quem concorda comigo? Está com quantos anos que a igreja está na face da terra? Mais de 2000, né? Está sendo perseguido, sim ou não? Mas não, morreu. Tem um guardião que se chama Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. Nesse texto é uma coisa interessante. A gente vê no livro de Atos que o Espírito e a igreja dizem vem. Aqui é o Espírito e a igreja está dizendo vai. Jesus falou que tem que ir fazer o quê? Discípulo. Amém? Diga discípulo. É o único bem que você vai poder levar para a eternidade. É se você fizer discípulo. Pastor, mas dá trabalho. Mas é o único bem. Pastor, é difícil. Mas é o único investimento que você pode levar dessa vida. Qualquer outro que você investir na sua vida vai ficar por aí. Me aponte algum que você possa levar e diga: não, pastor, o senhor está errado. Quando Jesus disse para fazer discípulo, ele estava falando para nós investirmos a nossa vida em algo que vai render valores eternos. Amém, queridos? Fazer discípulo é a ordem do Senhor. O que acontece? Como é que nasceu a igreja de Antioquia? Presta bem atenção. O povo lá de Jerusalém estava meio acomodado. Meio não, estava inteiramente acomodado. Mesmo porque, enquanto a gente está crescendo, é muita dificuldade, mas depois que a gente cresce, é um corpo muito maior. Então a igreja, se você for ler o livro de Atos, tinha 2.000 que foram se converteram, depois mais 3.000. Aí depois disse uma multidão incontável, da multidão dos que creram, não era mais 3.000, nem 2.000, falava de uma multidão inumerável. Então estava tomando geral. A fé tinha crescido, mas eles estavam parados. E Jesus queria que eles fossem testemunha do Senhor em Jerusalém, onde mais? Judeia, Samaria e até os confins. Presta atenção, a gente vai pegando aqui, Jerusalém está aqui embaixo, Judeia, Samaria, e a gente pensa que acha que os confins estão para cima, né? Mas os confins na Bíblia é lá em Sabá. Lembra da rainha de Sabá? Diz que ela veio dos confins da terra para ver a sabedoria de Salomão. Os confins é lá no Iêmen, hoje, Iêmen, no extremo sul, né? Então, entenda que os confins foram o lugar mais distante que a Bíblia relata, né? De onde veio alguém, assim,
uma figura, uma autarquia reconhecida por todos, no caso a rainha de Sabá. Então, queridos, eu quero que vocês compreendam. Jesus queria que a igreja crescesse e tomasse formato em todo o mundo, mas a igreja de Jerusalém, ela estava quieta. Então o Senhor permitiu aquela perseguição e pegaram geral. Eles mataram Estevão, e com a morte de Estevão eles disseram: não vamos poupar ninguém. Atos 8, no versículo 1, diz que ninguém ficou ali, exceto os 12. O resto todo mundo fugiu. O que acontece é que quem fugiu, fugiu pregando. Quem fugiu, não fugiu dizendo: eu não posso mais morar em Jerusalém porque, sabe, não saiu calado não, saiu pregando. Ia de cidade em cidade: não tenho nem casa, não tenho mais nada, estou com minha família assim, mas é porque eu resolvi ser testemunho de Jesus. Que coisa terrível. E aí, só que eles saíram pregando, eles pregavam a outros judeus. Todos eles tinham por obrigação pregar primeiro aos judeus. Mesmo porque, se você for olhar aquela grande comissão, né? Ou a comissão dos 70, Jesus falou para ir primeiro aos judeus e depois aos gentios, certo? Então, eles, pelo costume deles, eles iam primeiro nas sinagogas, ok? Nas sinagogas, talvez você não saiba disso, mas no sábado ou Shabat, judeu não jejua. Ele jejua na segunda e na quinta. O Shabat começa na sexta-noite e vai até sábado à noite. Tá? Na hora que o sol se põe na sexta-feira, é sábado para eles. Levai! Vem para dentro, né? E entenderam? E eles ficam meditando na palavra de Deus. Isso é muito bom. A cultura deles aí é outra, diferente da nossa. Se você vê a igreja de Corinto, por exemplo, pessoas se embriagavam, né? Na ceia do Senhor, enquanto outros ficavam com fome. Ou seja, tinha muito judeu ali com o costume de fazer o Shabat normal. Comiam sua comida ali à parte, não esperavam pelos outros, ao passo que outros se embriagavam de tanto fazer lehai, bora beber mais uma, entendeu? Eu quero que vocês compreendam que quando eles saíram fugindo da perseguição empreendida por Paulo, que era um dos líderes dos fariseus, teve um pessoal que ousou pregar aos gregos. Teve um pessoal que disse: não, que vai atrás de judeu aqui não, nós vamos pregar logo para os gregos. Terminar essa história. A Bíblia não diz os nomes desse pessoal. Diz que em Atos, um grupo de sirineus e cipriotas. A ilha de Chipre, ela fica bem perto de Antioquia, da Síria. A ilha de Chipre é onde é a terra natal do Barnabé e do João Marcos, que escreveu esse evangelho aí. Alguns dizem que não é o mesmo João. Eu creio que seja o mesmo João, ok? Tem evidências. Era primo, então era a terra natal dos dois, a ilha de Chipre. Enquanto que Cirene é lá no Egito, ok? E aí, o texto que eu li agora fala que na igreja de Antioquia, que nasceu porque cipriotas e sirineus foram pregar aos gregos, era uma igreja praticamente totalmente gentia. Essa igreja nasceu, aí começa dizendo assim: olha, o primeiro, Atos 13:1, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E vai citar o nome primeiro: Barnabé. Barnabé de onde? Chipre. Mandaram Barnabé para resolver, para ajudar a igreja lá. Por que será Barnabé? Porque a igreja tinha começado com gente de Chipre. Quem sabe não, Barnabé não teria participação nisso. Simeão, chamado Lígio, ninguém sabe quem era, não tem referência dele não. Mas esse Lúcio de Cirene me lembra que quem iniciou a igreja foram sirineus e cipriotas. Esse Lúcio de Cirene, ele é parente de Paulo. Na carta que ele escreve aos Romanos, ele fala sobre esse cara, Lúcio, é parente de Paulo. E estão agora à frente na liderança da igreja. Amém? Fala de Manaém, é um cara que é irmão de leite do Herodes, do tetrarca. Quando fala em Herodes, a cabeça da gente dá um 180, né? Porque é tanto Herodes, tem o velho, o velhão, mas em suma é para você entender. O velhão morreu, o velhão, o grande, aquele que perseguiu as crianças, mandou matar as crianças 2 anos para baixo, que queria matar Jesus, que ele se sentiu ameaçado. Ora, como ele não mandaria matar as crianças 2 anos para baixo? O cara matou os próprios filhos, ele não queria que nada ameaçasse o trono dele.
matou os próprios filhos dele, porque tinha sangue de Macabeus, que eram os que governavam lá antes do Herodes. Ok? O Herodes o grande é esse. Depois que ele morreu, 4 filhos de Herodes ficaram cada um com uma região como governador de uma região. Por isso se chama tetrarca ou tetrarquia. É uma região governada por um dos filhos de Herodes. Esse Herodes aqui era o Antipas, o Herodes, o tetrarca, ok? Ele ficava na parte norte ali, Samaria, aquela região ali, mais a norte, como se fosse o reino do norte de Israel. Um pouco mais para cima tinha o Filipe, lá mais na frente, lá mais em cima, ok, queridos? Ele tinha um irmão chamado Manaém, que era um irmão de leite, criado com ele. Esse Manaém, ele não é citado, por exemplo, naquela cura que Jesus fez em Cafarnaum. Ele curou o filho de um oficial do reino em Cafarnaum, região lá, extremo norte. Bom, alguns falam que esse oficial do rei podia ser um cara que servia a Manaém, ou que tinha contato com, não com Herodes Antipas direto, mas tinha contato com o Manaém, que era irmão do Herodes. Pode ser que esse oficial do rei, esse testemunho dessa cura, tenha sido a base para a conversão do Manaém. Porque o Herodes, esse Herodes aqui, ó, o Antipas, esse aqui foi o que matou João Batista. Esse que está sendo citado aí. Por que matou João Batista? João Batista ficava dizendo que ele tinha que parar com isso, que ele pegou a mulher do irmão dele, o Filipe, né? Herodes tomou a esposa do irmão dele. Diga-se de passagem, o irmão dele era tio dessa menina, chamada Herodias. Tá? Presta atenção. Herodias, ela vem a ser irmã de outro Herodes, o Herodes Agripa, que é neto do velhão, tá? O Herodes Agripa é aquele que vai ser comido de vermes. Então, quando eu falo de Herodes, dá um 380 por isso. Se a gente for olhar a história, a gente vai entender. Mas esse Herodes, o Antipas, era irmão desse Manaém. E esse Manaém é com destaque, ele estava na liderança da igreja em Antioquia. Veja que coisa beleza, não é? E por último, eles colocam aqui Saulo. Como é que Saulo chega a ser líder da igreja de Antioquia? É simples. Saulo converteu onde? Vocês lembram? Quem lembra? Fala bem alto. Onde? Eu não escutei o aparelhinho. Onde que ele caiu do cavalo? Nas portas de Damasco, Síria. Tá? Ficou lá uns 2 anos, foi na Arábia, voltou, chegou em Jerusalém. A negada disse: foge que eles vão te matar aqui. O cara que perseguia a igreja agora está chegando pregando o evangelho, foge. Colocaram ele no barco e ele foi para a terra dele, que é Tarsus. Saulo de... Você for olhar a geografia bíblica, você vai ver que Tarsus fica na beira do mar, tipo assim, Chipre está aqui, ó. É uma ilha. Chipre está aqui. Na parte de cima você vai encontrar mesmo assim, embaixo tem Tarsus. Então, quando Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém para ajudar a igreja de Antioquia, Barnabé, a primeira coisa que ele fez, eu vou buscar o Saulo. Foi buscar o Saulo. Ok? Amém? Amém. Muito bem. Essa gente toda estava sendo os líderes da primeira igreja gentia. E aí o texto diz aqui bem claramente, versículo 2: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse... Fala aí para o seu irmão, aí, o Espírito Santo fala. Tem gente achando que ele é mudo. Ah, tem mais uma coisa. Não precisa você ser super-homem para ouvir o Espírito Santo, não. Pelo que me consta, nenhum deles era assim 100% sem erro, sem limitação, não. Eles não eram super pessoas. Eles eram servos, seu filho do Senhor. Como você era. Então o Espírito Santo fala, ele fala muito, tá? A gente aqui às vezes não está bem sintonizado aí. E a palavra do Espírito Santo foi: ei, separa para mim aí o Barnabé e o Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Veja bem, provavelmente ou foi num dia de segunda ou num dia de quinta, que eram os dias em que os judeus e os gentios também, Paulo, por exemplo, era judeu de judeu, fariseu. Você vai ver Paulo sair pregando, ele vai onde? Na sinagoga. Quando não é aceito na sinagoga, então ele parte para os gentios.
Mas primeiro na sinagoga, primeiro os judeus. E ele explica por quê. É porque primeiro veio os judeus aí, depois os outros. Amém? Meus queridos, veja bem, o Espírito Santo falou algo, ele notificou a igreja a respeito de algo que já estava acontecendo, ou que já teria acontecido. Ele disse: olha, separa esses dois aí para uma obra que eu já tenho chamado eles. Eu já tenho chamado Barnabé e Saulo para uma obra. Eu quero que vocês separem. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele podia simplesmente dizer assim: ei, manda o Barnabé e o Saulo ir na direção aqui, ó, vai para Chipre de lá, pega o meio, vai evangelizando aí a Ásia Menor todinha. Podia ou não podia? O Espírito Santo dizia: eu quero agora o aval da igreja. Eu quero a imposição de mãos da igreja. Eu quero o reconhecimento da igreja. Eu escolhi eles para isso. E eu quero que vocês enviem. Por que o Espírito Santo faz isso? É porque ele é ético. Amém? Jesus mandou quem fazer discípulo? Foi aos 12? Uma coisa é chamar, outra coisa é enviar. O envio é responsabilidade de duas pessoas, o Espírito Santo e a igreja. Comissionar é o Espírito Santo e a igreja. Primeiro sempre o Espírito. Lá em Apocalipse diz o Espírito e a noiva dizem vem. Aqui é o Espírito e a noiva que tem que dizer vai. Amém, queridos? Amém ou não amém? Amém? Pois bem, e aí depois de jejuar e orar novamente, você observa que tem jejum e oração nos dois casos aí. Jejum e oração enquanto eles estavam orando, o Espírito Santo falou. Depois eles jejuaram de novo e oraram de novo para poder enviá-los. Amém? Olha o versículo 13 aí. No 2 diz: enquanto adoravam o Senhor, jejuavam. Aí o Espírito Santo veio e falou. Aí no verso 3 diz: depois de jejuar, é novo jejum. Todo judeu, ou quem tem conhecimento de cultura judaica, sabe que os judeus eles jejuam na segunda e na quinta. Não me pergunte por quê. Procure lá o Shabbat.org e eles vão explicar. Eu não tenho tempo para explicar todos os detalhes aqui. Amém, queridos? Pronto. Então eles foram reconhecidos então pela igreja. Puseram as mãos. E então eles foram direto para Chipre e evangelizaram a ilha toda. Depois saíram de Chipre, João Marcos estava com eles, né? Moleza, estava evangelizando só as pessoas da terra natal dele. Moleza é. Sabe qual foi o campo missionário mais difícil para mim? Minha terra natal. Está ali, o nosso espaço pequeno está cheio de gente. Que bom! Mas no lugar onde eu estava, eu tive a experiência de passar 1 ano e meio, um pouco mais, e cheguei ao número de pessoas alcançadas que eu nunca cheguei aqui em 18 anos. Nunca cheguei a esse. Em 1 ano e meio eu cheguei a um número lá que aqui em 18 anos eu nunca cheguei. Ok? Então, mas nós vamos chegar lá porque o Senhor é Deus. Amém? Amém. Queridos, eles estavam ministrando adoração ao Senhor. E eles estavam jejuando. Vocês, uma recomendação. Vocês não entendem sobre jejum? Procurem saber sobre a cultura do jejum com o Luciano Subirá. É imprescindível para quem quiser ouvir o Senhor, entender o Senhor. Eu tenho que ser mais sensível à voz do Espírito. Mas não faz um jejum, gente. Tudo que a carne pede, você põe para dentro. Vai morrer não. Aqui, quem conhece a Velma aí? A Velma ficou 7 dias, 7 noites sem comida, só na água. Está aí, não morreu não. 7 dias, 7 noites. Luciano faz 40 dias, 40 noites. Ele está vivo, Luciano Subirá está vivo? Gente, pega aí a emoção. Você acha que vai morrer esse jejum um dia? Pelo amor de Deus, isso é confusão da sua carne. Não faz mal para ninguém. Amém? O judeu que as pessoas já recebem, entendeu o propósito de Deus, está lá, ele jejum 2 vezes por semana. Ok, queridos? Queridos, o Espírito Santo diz assim: ei, separa-me esses dois para a obra que eu os tenho chamado. Eles devem ir para onde eu chamei. O chamado é pessoal, amém? E o chamado feito para eles dois nos faz entender um princípio aqui. É que um é o tempo do chamado
O outro é o tempo de você ser enviado. E tem forma também. Tem que ser o Espírito Santo de Deus enviando e com o reconhecimento da igreja. Amém? Então, se hoje alguém diz assim: Deus falou comigo, eu tenho que abrir uma igreja para mim, corra. Pode correr, isso é obra da carne. Não pode existir igreja independente de igreja. Discípulo faz discípulo. Igreja faz nascer outra igreja. Mas pessoas independentes não têm essa autoridade. Jesus não deu essa autoridade para ser ninguém. Nós aqui temos uma igreja mãe. Temos ou não temos? Temos uma igreja filha. Temos ou não temos? Ou uma igreja irmã? Nós seria filha. A gente começou a trabalhar lá. Deveria ser filha, mas é uma igreja irmã. A gente resolveu entregar por adoção ao nosso pastor, a igreja de São João. Temos nós que dizemos. Amém? Então, igreja faz gerar igreja. Pessoas, não, peraí. Só se for pessoas como esse caso aqui, foi enviado pelo Espírito Santo com o reconhecimento da igreja. Na verdade, onde eles forem, eles estão representando essas duas pessoas. Estão representando Deus e estão representando a igreja. Que a igreja impôs as mãos sobre eles. Amém? Esse sim tem autoridade para abrir a igreja onde o Espírito Santo mover eles. Então eles passaram, que ninguém sabe qual foi o tempo do Barnabé, que o Barnabé se converteu. Mas Paulo fazia uns 10 anos, 9 anos, que o Senhor tinha dito para ele, o Senhor disse foi para o Ananias, né? Quando Ananias disse que não ia lá, não queria lá orar pelo Paulo, o Senhor disse: vai, Ananias, que eu escolhi esse homem aí para ser o enviado meu aí para os gentios. Amém? Há 9 anos atrás, o Espírito Santo tinha chamado Paulo, e a forma foi uma forma linda. Deu um peteleco lá no cavalo, Paulo tacou a cabeça, tacou o queimo no chão, raspou o crânio. Eu acho que ele teve tipo como é que chama aqui? Traumatismo. Porque, cara, quando eu tive traumatismo, eu não chegava nada não. Passei um tempão sem enxergar nada. Mas quando eu retornei os outros sentidos, que eu vi que eu não estava enxergando, eu fiquei tão apavorado, tão nervoso, que eu estava querendo fazer vômito, e as pessoas achavam que era por causa da pancada, não era? Eu não sei nem quanto tempo eu passei desacordado. Eles estavam me trazendo para cá, e eu sei que tinha uma pessoa com a mão no meu peito, eu não enxergava nada, isso foi me deixando nervoso, e eu dizia: meu filho está lá atrás. Eu não lembrava que o Asaf não estava comigo. Ele estava comigo, mas não estava na hora do acidente. Eu tinha ficado na casa da Maura. E que coisa horrenda. A primeira pessoa que eu vi mesmo foi meu pai, mas eu olhava para meu pai assim, eu vi assim, e era com esse olho aqui, e esse aqui não enxergava nada. A pancada foi desse lado. Horrível, né? Paulo ficou 3 dias, 3 noites de jejum, sem comer nada, só curtindo a fome e a escuridão. Ele achava que tinha uma visão muito grande, né? Você sabe o que acontece quando a pessoa perde a visão, naturalmente? Ela começa a desenvolver outros sentidos. A audição e tal. Ela fica ouvindo quase como um cachorro. Muito alta a audição, geralmente. E quando você perde a audição, por exemplo, eu não tenho a minha audição, acho que deve ter uma porcentagem bem baixa. Outro dia eu fui orar na casa da irmã ali no Bonfim. Não sabia o que estava acontecendo no quarto lá, tinha que orar para o filho dela. E quando eu coloquei a mão eu falei para não tirar ele de lá, porque ele é uma pessoa especial, então melhor não mexer. E quando eu coloquei a mão na porta do quarto dele, eu percebi que ele estava ouvindo música e ouvindo algo. Porque a vibração do som eu não ouvia com o meu ouvido, mas através da minha mão eu sabia que tinha um som rolando lá dentro do quarto. Ou seja, outros sentidos vão desenvolver quando a gente perde alguma função dessa. Paulo perdeu a visão, eu acho que a audição dele foi aberta. Ele pôde ouvir o Senhor. Amém? Há 9 anos atrás. Agora ele está sendo apresentado para ir aos gentios. Olha que interessante. O Espírito Santo de Deus não disse para a igreja qual era a obra que ele tinha escolhido para os dois. Disse ou não disse? Disse não, né?
Eu separei eles dois para uma obra que eu tenho chamado. O chamado é pessoal, irmãos. Amém? Amém? Pronto. Meus queridos, então a igreja fez isso. Versículo 2 e 3 diz que a igreja impôs as mãos sobre eles e enviou. Esse foi o começo da a primeira viagem missionária. Essa foi a primeira viagem missionária. Quando termina, ele sai da ilha de Chipre. Aí o João Marcos volta para Jerusalém. Ninguém sabe os motivos. Eu já citei alguma coisa assim nos vídeos do meu canal lá, no Bíblia. O que acontece? Nessa primeira viagem, como Paulo está entrando no mundo romano, né, greco-romano, é ali que ele muda a apresentação dele. Ele não volta nessa viagem se chamando mais Saulo. Nessa viagem, ele quer pregar para um procônsul, que também quer ouvir a palavra. Aí tem um judeu feiticeiro, filho do diabo lá, Bar Jesus, ou chamado de Elimas, que estava se opondo, e então querem tirar a atenção, procônsul. E aí Paulo vê nesse cara, ele vê nesse sujeito, ele mesmo. Paulo vê nesse feiticeiro a pessoa dele, perseguindo, tentando impedir o evangelho de seguir. O que é que Jesus fez com Paulo? Deixou ele cego, né? 3 dias, 3 noites. Foi? Ele se acalmar, estava muito violento. Sair do país dele para ir para perseguir dentro do outro país. Tirar sua visão aqui só um pouquinho. Você se acalma, que está muito para frente. Espera aí. Sabe o que Paulo fez? Ele olhou para o filho do cão lá e disse: filho do diabo, inimigo da verdade, até quando você vai ficar pervertendo os retos caminhos do Senhor? A mão do Senhor está sobre você, você vai ficar sem enxergar por um tempo. O cara ficou seguindo assim, os olhos pereiros, meu filho. Foi tirado da presença dele, sendo guiado pela mão por um outro. O cara saiu de lá cego. O que você acha que aconteceu com o procônsul? Ficou arrepiadinho? Não passava nem a Wi-Fi ali no lugar mais estreito. Se o diabo tentou impedir o procônsul de crer, tudo que ele fez foi transformar aquele procônsul em um crente fiel. Amém? Olha, eu estou pregando, quero pregar para o cara. O cara está querendo me ouvir. Meu filho do cão se entremeter ali. Meu irmão, esse filho do cão anteriormente era Paulo. Desse momento da história em diante, você não encontra mais no livro de Atos a expressão Saulo. Não, ele se apresenta com Paulo, porque ele era mundo grego, né? Ok? Amém? Na primeira viagem, Paulo começa a viver as primeiras experiências. Ele vê nesse cara a pessoa dele perseguindo o evangelho. E conduzido, direcionado pelo Espírito Santo, ele impõe sobre esse sujeito o mesmo juízo de Deus que veio sobre ele. Você vai provar um pouquinho do seu veneno também, que eu provei, não gostei nem pouco, mas você nunca mais vai perseguir a igreja de Deus. Bicho sem rebanho. Amém? Quer ver outro ponto interessantíssimo? O diabo tentou matar Paulo na primeira viagem. Que coisa interessante. Você olha a primeira viagem, cara, tem uma narrativa que fala, é similar àquela de Atos capítulo 3, quando Pedro e João chegam na porta do templo, tem uma pessoa lá, um aleijado aí, de nascença, pedindo esmola, e eles olham para o aleijado e dizem: não temos prata nem ouro, mas o que te damos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Vocês sabem essa história, sabem? Foi por causa dessa história que veio o discurso de Pedro e aquelas conversões, não sei se de 3 ou de 5 mil, foram batizados naquele dia. Então, na primeira viagem de Paulo, ele chega em certo local, ele vê um homem aleijado de nascença, e a expressão lá diz assim: vendo Paulo que o homem tinha fé para ser curado. Pelo amor de Jesus, como é que eu vejo que um cara tem fé para ser curado? Não é fé para ser salvo, fé para ser curado. Paulo olhou para ele e disse: ei, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. A mesma coisa que ele ouviu falar que aconteceu lá em Jerusalém, o que lhe faz entender que nós precisamos de uma referência.
A igreja gentia? Está liderada por gente gentil? Sim. Porém, é a mesma história se repetindo, ou seja, é um reflexo da primeira história. Qual foi a reação? Lá em Jerusalém, 2 mil batizados. Mas em Derbe, Ilício, aquela região de Cônio, aquela região ali, o que aconteceu foi que o pessoal queria fazer um sacrifício a eles. Pegaram os novilhos para sacrificar na porta da cidade, trouxeram aquelas guirlandas, né? Aquelas florzinhas que o pessoal leva para o cemitério. Aquelas florzinhas. Não sei porque que a gente só dá espinho para os outros, depois que morre quer dar flor. Que coisa horrorosa, né? A gente escolhe dar espinho para os outros, mas quando morre quer dar uma florzinha aqui. Hipocrisia, você vê por aqui. É assim mesmo. Bom, eles levaram lá as guirlandas, aquelas coroas de flores, para sacrificar. Paulo e Barnabé pulam no meio do povo. Não façam isso, tal. Foi muito custo que eles conseguiram fazer com que o povo não sacrificasse. Aí os judeus invejosos, que estavam nas cidades que eles já tinham passado, vieram atrás deles, fizeram uma confusão bem grande e apedrejaram Paulo. Judeu que é judeu apedreja até a morte, porque diz o texto que eles, achando que Paulo estava morto, arrastaram e colocaram fora da cidade. Mas os discípulos, já tinha discípulo lá, os discípulos ficaram em redor de Paulo, e de repente ele levantou e entrou na cidade. Depois ele foi para Listra, depois ele volta para Derbe, e assim por diante. Esse local aí, para onde ele foi apedrejado, foi o local onde ele teve o maior discípulo dele. Esse local onde o diabo tentou matar ele, foi onde nasceu o melhor discípulo dele, chamado Timóteo. Vocês estão entendendo? Eu citei 2 casos aqui. Um, o diabo tentando impedir Paulo de pregar para o procônsul. Ele só ajudou. Agora lá na frente, na mesma viagem, primeira viagem, ele tenta matar Paulo, nasce Timóteo. Como é que tem sido suas lutas? Pelo que eu sei, irmãos, as lutas de um missionário, de um apóstolo, de um enviado por Deus. E apóstolo quer dizer esse enviado pelo Espírito Santo de Deus, em posição de mãos da igreja, é um apóstolo. Pode não ser um dos 12, mas é apóstolo. Amém? E a obra que ele tem que fazer se confunde com os outros ministros tudo. O que ele tem que fazer? Evangelista, ele é evangelista, ele tem que profetizar, ele tem que ensinar, ele tem que ser mestre, tem que pastorear. Isso é um apóstolo. É quem vai lá, autorizado por Deus para iniciar a igreja. O que acontece, queridos? Tudo que o diabo faz contra alguém que está sendo enviado por Deus, só ajuda a obra do Senhor a crescer. Então não fique curtindo aí as suas, eu estou frustrado porque... Não, procure cumprir o propósito do Senhor. Amém? Se você estiver dentro do propósito do Senhor, não vai ter lugar para depressão não. Pode ser que seja uma pessoa assim mais fresca, mais fraquinha, um ânimo mais... Eu sou de um ânimo mais exaltado. Às vezes quando o Senhor tem que me quebrar para poder me amansar, que eu sou meio nojento nessa área assim, eu não gosto de negócio muito moroso. Tipo, quando eu entendo, vai para lá, eu vou. Não quer vir, não venha, fica aí, mas não me impeça não. Eu sou assim meio assim, sai para frente. Paulo também era assim, nesse sentido. Não queria que ninguém segurasse ele não. Ele foi. O que acontece? Tudo que o diabo tentou fazer para impedir, só marcou a história de Paulo como um cara. Estou falando do cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento todinho. Que via demais, ficou cego, mas começou a ouvir. E na hora de escrever, quem escrevia para ele era o discípulo dele, porque ele tinha um espinho na carne. Porque não tem coisa pior que você ter uma revelação de Deus e não ter um smartphone, né? Um gravador. Veja com quão grandes letras você escreve. A assinatura é de próprio punho, mas os discípulos eram quem escreviam. Eles escreviam na carne de Paulo, para que eu não me ensoberbecesse por causa das muitas revelações que eu recebi. Foi-me dado um espinho na carne, sabe? Um mensageiro de Satanás. Talvez o mesmo espírito maligno que foi liberado pelo Senhor para deixar de cego por um tempo. Ele não enxergava com perfeição. E outro, na carta aos Filipenses, você não tiver enganado, me perdoe se eu estiver enganado.
Ele diz: eu sei que vocês me amam, atualizando para as minhas palavras, eu sei que vocês me amam, e se fosse possível, vocês me dariam os próprios olhos. O espinho na carne de Paulo era esse. Quem já recebeu uma revelação do Senhor que seja, a primeira coisa que vem ao seu coração é tentar registrar aquilo. Ele não conseguiu. Olha as cartas dele, Paulo e fulano, porque o fulano está escrevendo. Não tem uma carta que ele, eu escrevi essa carta. Não tem nenhuma. Vocês estão entendendo, querido? Agora eu quero fazer mais uma pergunta. Por favor, queridos. E se Paulo tivesse ficado sentido e dissesse: eu não quero mais saber não, vou viver a minha vida, não quero mais saber não. Porque assim, ele sofreu, ele saiu de Damasco, mesmo lugar para onde ele foi perseguir a igreja, ele só saiu de lá, porque discípulos que ele fez lá, tiraram ele dentro de um cesto, a negada queria matar ele lá. Ele vai para Jerusalém, a negada dele lá, peraí, tem que sair daqui. Os apóstolos colocaram ele dentro de um navio, um barco. Vai embora, salve sua vida. Ficou um tempão lá na cidade dele. Você acha que ele ficou parado, irmãos? Será que se ele tivesse ficado parado, ele não iria voltar a querer ser um fariseu? Com certeza ele estava evangelizando lá. Ok? Quando Barnabé foi chamar ele, foi só para estruturar a igreja. Amém, queridos? Mas você imagina se Paulo não tivesse aceitado o chamado. O chamado não foi feito há 9 anos atrás? Não é agora só que ele está sendo enviado? Se ele dissesse: faz tanto tempo, eu nem acredito que Deus quer que eu vá agora não, eu não vou mais não. Questione aí sua vida. Quanto tempo faz você foi chamado? Será que você reconhece o tempo do Senhor? Porque é uma coisa danada que acontece, uma coisa levada do diabo, condenado ao inferno, danada, descrição danada. Uma coisa danada que acontece com os que são chamados é eles não reconhecerem o tempo do envio e priorizarem outras coisas. É minha vida, meu casamento, meu namoro, meu casamento, meus filhos, minha empresa, meus trabalhos, meu. E o rei, nada. Acabou-se. Quem já foi chamado por Deus em algum momento? Faz essa pergunta. Não é vergonha. Você sentiu que o Espírito Santo de Deus disse: olha, tem uma obra para você. Fique esperto quando é o momento que você começar a atuar. Se o seu chamado for uma coisa simples para atuar mesmo no seu trabalho, nas suas coisas, põe em prática. Não espere não. Mas se for algo mais para outros lugares, o Espírito Santo de Deus vai falar conosco: ó, manda o fulano, nós vamos fazer isso aqui. Mandar o plano, em nome de Jesus. Queridos, Romanos 11, versículo 13 diz que assim, Paulo diz assim: dirijo-me a vós todos que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios e glorifico o meu ministério. Gálatas 1,16 diz que o objetivo dele era revelar Jesus, o Filho de Deus, né? Assim, olha, revelar seu Filho em mim para que eu pregasse a outros gentios, entre outros gentios, sem detença ou sem impedimento. Quando o Espírito Santo de Deus disse que eu tinha que ir pregar aos gentios, eu não consultei carne nem sangue, ou seja, eu não fui nem atrás das autoridades não. Ele disse que depois de uns 13 anos que ele foi, depois dessa primeira viagem, que essa viagem de 2 anos, depois desses 2 anos é que ele vai descer de novo lá em Jerusalém, para ficar mais tempo lá, conhecer, por causa da questão do concílio, né? Que houve lá, tá certo? Não fique vamos dizer assim, não fique esperando outras coisas. Se é o Senhor que está falando e a igreja está reconhecendo, o Senhor vai contigo e a igreja tem que ir também. Como que a igreja vai contigo? Como que a igreja vai com aqueles que ela enviou? Mantendo, orando. As pessoas inventaram assim, são 3 formas, né? Intercedendo, indo lá visitar a pessoa no campo, e com ela, ou indo só para fazer visita, intercedendo, mostrando presença lá, se for algo perto, possa, e investindo financeiramente, sustentando. Qual é dessas 3, qual é a parte que a maior parte dos crentes, porque são igreja,
tem a responsabilidade de estar presente. Qual é a parte que todos escolhem? Quase todos. Não tenha vergonha, diga. Interceder. Eu vou interceder. A maior parte é muito covarde, não aceita o chamado. Quando aceita o chamado, não reconhece o tempo. E quando é enviado alguém, eu vou interceder. Não investe. Não tem presença. Isso tem que acabar, irmãos, porque isso não é igreja. Eu falei que isso é um escândalo, isso é uma pouca vergonha, colocar esse negócio de intercessão como um dos 3 pontos de missões, porque isso aí é obrigação nossa, sim ou não? Orar por todos, é obrigação nossa. Então, tira isso. Só tem 2 formas de você estar fazendo missões: é sustentando quem vai, e quando puder, vai lá, marcar presença com ele. Você enviou ele com a igreja, você sustenta ele. Como? Orar é dever de todo mundo. Tira isso da sua cabeça. Vamos deixar só 2 pontos aqui. Vá no campo missionário se você puder, ou sustenta. Amém? Gálatas 2:8, Paulo diz assim: olha, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim com os gentios. Embora Pedro queira dizer que foi enviado aos gentios, e Marcos, que era assim, que Pedro era doido para ir para o lado dos gentios, né? O chamado de Paulo foi para os gentios, e Pedro foi para os judeus, os da circuncisão. Amém? Efésios 3:8 diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. 1 Timóteo 2:7 diz: para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. 2 Timóteo capítulo 1, verso 11 diz: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Hebreus 5, verso 4. Alguns dizem ser autoria de Paulo. Eu não concordo com isso, mas sei que foi alguém que andava com Paulo, que estava tão perto dele, que tinha a mesma característica dele. Diz assim: ninguém pode tomar esta honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como aconteceu com Arão, sendo sacerdote, né, de ser alguém enviado. Ou seja, ninguém pode tomar essa honra também. Eu vou porque eu senti que eu sou. Tudo bem, você está sentindo que você é chamado para uma coisa é você sentir, outra coisa é o Espírito Santo de Deus dizer para você vai ter que ir para tal lugar. Amém? Quer saber de uma coisa, irmão? Eu desconfio desse negócio de sentir, porque quando o Senhor me enviou para várias coisas, eu nunca sentia bem, não me sentia legal, não. Sempre era contrariando assim. Eu sabia que era chamado, eu tinha que ir, mas rapaz, o chamado é específico, é pessoal, tem que obedecer a um tempo e uma forma. Não é onde eu quero, não é como eu quero, e não é quando eu quero. Só aí você já vê que há um problema seríssimo entre aquilo que eu sou e penso e aquilo que o Senhor tem para mim. Nós temos uma maneira de querer sermos como Deus, mas não somos Deus. Queridos, Deus, Paulo, então, dizendo para Timóteo, lá no capítulo 4, verso 14, Paulo diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbítero. 1 Timóteo 5:22 diz: a ninguém ponhas as mãos precipitadamente, não te tornes cúmplice do pecado de outro, conserva-te a ti mesmo puro. E 2 Timóteo 1,16 diz: por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Ou seja, o chamado foi feito, irmãos. O chamado foi feito. Mas por que o tempo de você ir ainda não chegou? Quero concluir aqui chamando a Manu, que é o seguinte: um dia eu disse que ia apresentar a Manu aqui para a obra que ela tinha que fazer, e ela tem feito, sim ou não, irmãos? Tem trabalhado, sim ou não? Bem, Manu, mais uma vez aqui nós vamos reconhecer a obra do Senhor que tem sido feita através da Manu. Amém? Vamos orar por ela. Ela é missionária da igreja. Amém? Amém. Vamos só renovar aqui a unção sobre ela, para que ela continue liderando
trabalhando aqui, e no tempo que o Senhor disser é para ir, nós precisamos, com todo o esforço que tivermos, estar com ela para onde o Senhor direcionar a vida dela, para que a gente possa realmente estar glorificando a Deus com isso. Amém? E que ela não fique sozinha no campo. Temos uma missionária lá na nossa sede. Isso aqui está sendo gerada, forjada no fogo. Espero que ela tenha discípulos ou discípulas que possam substituí-la quando o Senhor disser que ela tem que ir. Amém? Vamos orar ao Senhor. Põe as mãos aqui. Igreja, ore comigo. Pai, um dia o Senhor chamou Manu, e o Senhor tem colocado a sua mão sobre ela. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que seja a sua mão, confirmando agora o chamado, que a unção do Senhor venha sobre ela. Hoje ela é o dia natalício dela, que seja um novo nascimento ministerial para ela, que venha do seu revestimento e tudo que é necessário para que ela cumpra o ídolo do Senhor. Que venha sobre ela, Senhor, em nome de Jesus, a unção que faz ela reconhecer o tempo, para que ela não fique perdida sem saber quando. Que venha sobre ela, Senhor, a unção, para que ela tenha forças para despojar de todas as coisas quando tiver que ir com o Senhor, pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos. Declaramos em nome do Senhor Jesus. Declaramos em nome do Senhor Jesus. A obra missionária que ela vier a fazer será para a glória do Senhor. Nós a recomendamos a Ti, Senhor, e reconhecemos diante de Ti que ela é chamada por Ti para cumprir o propósito do ministério. Como igreja do Senhor, nós a abençoamos nesse propósito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.